Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje é o primeiro dia útil do mês de julho, dia de investir na carteira do tio do terreno. Para você que está chegando agora, esse é o desafio onde vamos comparar a performance de uma carteira de fundos imobiliários contra uma carteira de imóveis. Resumindo, para você que perdeu os últimos vídeos, eu comprei um terreno no valor de R$ 49.900, parcelado em 30 vezes. De forma simultânea, eu montei uma carteira de fundos imobiliários que vai receber aportes no mesmo valor da parcela do terreno. E no final desses 30 meses, vamos comparar se o tio do terreno, se ele tinha razão, dizendo que investir em imóveis é o melhor investimento, ou se o melhor investimento é uma carteira de fundos imobiliários. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Brasil! Bom, investidores, sem enrolação, começando aqui pela nossa posição atual da nossa carteira, o nosso saldo bruto está em 13.495. Lembrando que o valor aplicado até o momento na carteira aqui do tio do terreno é de R$ 12.452, ou seja, nós estamos tendo uma rentabilidade aqui de 6,62%. Dando uma olhada aqui no histórico dos meses anteriores, a nossa carteira começou lá em dezembro, como vocês sabem. E logo no mês de dezembro lá do ano passado, a nossa carteira já teve aqui uma alta de 2,37%. Porém, nos meses seguintes, a nossa carteira só caiu. Em janeiro, a gente teve uma queda de 1,73%, fevereiro 1,98%, e em março, que foi o pior mês, a nossa carteira caiu 5,22%. Ou seja, até março, a gente só passou vergonha aí comparado com o tio do terreno. Porém, em abril, a nossa carteira reagiu e subiu 4,80%. E nos meses seguintes, ela seguiu subindo. Lembrando aqui que em maio, nossa carteira subiu 3,26% e no mês passado a gente teve uma alta de 5,41%. Resumindo então a nossa rentabilidade, a nossa carteira desde dezembro do ano passado subiu 6,62%. Bom, como vocês sabem, investidores, no início do mês a gente sempre faz o aporte em relação à parcela do terreno. Então a ideia nesse mês é continuar aqui balanceando a nossa carteira. E para isso eu sempre entro aqui na classe de ativos e venho aqui na parte de fundos imobiliários. Aqui embaixo a gente tem um gráfico bem legal, onde a gente consegue ter uma visão geral da nossa carteira. Aqui nesse gráfico da divisão da carteira, eu consigo ter a visão do percentual investido em cada um dos papéis. E esse percentual, investidores, é o valor de patrimônio. Portanto, a ideia nesse mês é seguir a nossa estratégia. A gente vai pegar aqui os menores percentuais e vai investir o valor aportado nesses papéis. E nós fazemos isso, investidores, exatamente pela questão da diversificação. Lembrando que se a gente tiver algum problema em qualquer um desses papéis, fazendo essa diversificação, a gente tem o menor impacto possível na nossa carteira. Lembra do fundo imobiliário Equitare que a gente teve que tirar da carteira porque ele apresentou problemas de gestão. Então é exatamente esse tipo de problema que a gente quer evitar fazendo a diversificação da carteira. Algumas informações importantes para compartilhar com vocês, a gente vê aqui nesse gráfico de proventos. Aqui a gente consegue entender e enxergar em números percentuais a quantidade de proventos distribuído por cada um dos papéis que compõem a nossa carteira. Hoje, o fundo imobiliário que mais paga proventos para a gente é o fundo imobiliário RECRE 11, com um total de 21% já distribuído em dividendos. Um outro gráfico bacana que eu gosto de compartilhar com vocês é a divisão dos fundos por setor. A gente está investindo aqui um total de 40% em fundos imobiliários de recebíveis, 30% em fundos de logística, 13% em fundos híbridos e 15% em fundos de fundos. E por último, investidores, a cereja do bolo, o nosso gráfico de proventos. Aqui em gráfico de proventos, eu gosto de mostrar para vocês como que funciona o efeito bola de neve. Essa é a mágica dos fundos imobiliários, investidores, a crescente distribuição de dividendos ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada nisso com mais detalhes aqui na parte de proventos do Kinvo. Aqui na área de proventos, a gente já recebeu um total de proventos nessa carteira de R$ 460. Lembrando que o nosso total investido até o momento é de R$ 12.452, ou seja, a gente já teve aqui uma rentabilidade só de dividendos
de 3,70%, uma média mensal de R$ 76,72. E é claro que aqui também a gente consegue ver a evolução da nossa carteira em forma gráfica. Dá uma olhada nisso, investidores. Em apenas 7 meses de carteira, a gente saiu aqui de um dividendo de R$ 48 para um total de R$ 114. Para você aí que estava achando que era difícil ou até mesmo impossível viver de renda, deveria repensar sobre esse assunto. Bom, investidores, vamos ao que interessa. Eu separei aqui nessa planilha a estratégia de aporte para esse mês 7. Como eu mencionei anteriormente para vocês, a ideia é a gente manter um equilíbrio na nossa carteira. Então, a gente tem aqui um saldo já depositado lá na corretora de R$ 1.500 e a gente vai aportar aqui nos fundos imobiliários que estão com o menor percentual da carteira. Então, eu já fiz uma pré-divisão aqui dos aportes e a gente vai fazer os seguintes investimentos. No XPLG11, a gente vai comprar 2 cotas, KNR11 3 cotas, o KNCR a gente vai comprar 4 e também 4 para o IRDM 11. Isso dá um total de R$ 1.441, ou seja, como sempre, né, vai sobrar um saldo na corretora. Porém, no dia 15 a gente soma isso com os dividendos distribuídos e reinveste novamente na nossa carteira. Bom, então a estratégia desse mês é essa. Vamos lá para a corretora dar uma olhada para vocês verem que aqui é skin the game. Bom, investidores, aqui na corretora o meu saldo já está aqui com uns R$ 1.500 em relação à parcela do terreno desse mês. Como eu sempre destaco para vocês, o saldo aqui na corretora é o saldo da minha carteira particular. Ou seja, todos os valores que estão aqui são os valores dos meus investimentos, mais obviamente os investimentos da carteira do tio do terreno. Portanto, investidores, aqui é skin the game. Bom, chega de enrolação e vamos dar uma olhada aqui nos fundos imobiliários. Então, como vocês podem ver, o que eu tenho lá no Kinvo cadastrado é o mesmo que eu tenho aqui na corretora. O valor aproximado aqui é de R$ 12.716, muito parecido com o que a gente viu lá no Kinvo. Obviamente que existe um delay entre uma ferramenta e a outra. Então a diferença de valor é exatamente esse delay aí das cotações, pois o mercado nesse momento está aberto. Bom, investidores, chega de blá blá blá, vamos lá para o Home Broker ir às compras. Bom, aqui no Home Broker, uma dica que eu deixo para vocês é sempre olhar aqui se está selecionado compra ou venda. Às vezes eu cometo um erro e faço uma venda ao invés de uma compra e vice-versa. Então, fica a dica aí para vocês. Bom, vamos acelerar o vídeo para a gente não perder muito tempo aqui assistindo, eu colocando ordens no Home Broker. Compras realizadas com sucesso. Início de mês é isso, fazer aporte e balancear a carteira. E esse vídeo, ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.